Podcast Placagem, o teu podcast de rugby. Carregamentos, cá estamos nós para mais um episódio, não é? Isto é um episódio que nem devia existir, mas eu ganhei, não é? Estou aqui com os Lions, portanto, é o mais próximo, eu ganhei aqui dos 4 cá estão, dois ganharam, não é? Aliás, os três ganharam, portanto, estou feliz da vida. Sejam bem-vindos a mais episódio, caro Rugby Mans, e portanto, estamos aqui para o Instituto de Desporto da Bola Oval, em que o António Henriques, esta semana, vai receber 2 caixas de pastilha elástica, porque acertou nas apostas, portanto foi o único que disse que Gales ganhava, a Inglaterra também ganhava e a Irlanda também ganhava. Portanto, Aguilar, nós erradamente fomos para a Escócia, foi do whisky, foi do Scotch que estavas a beber, devíamos ter ido para a cerveja, para a Guinness, e portanto, enfim. Mas atenção, convenhamos que ganhei porque os jogos têm 80 minutos. Se os jogos tivessem uns 75, a Inglaterra tinha perdido e a Irlanda tinha empatado, não é? Portanto, convenhamos que foi realmente mesmo em cima da hora. Foi aquele chamado Rose Show, não é? O show final da Inglaterra que levou essa mesma vitória. Olha, já agora estive aqui a ver uma coisa que é curiosa, que nós já tínhamos falado há dias, mas agora estava aqui a reparar e aqui que é interessante vermos. Disputaram-se 11 jogos no torneio das 6 nações deste ano e dos 11, mais de metade, 6 foram resolvidos por menos que 5 pontos. 4 foram os da Itália, teve sempre um cabaz de ensaios. O único jogo realmente desnivelado é realmente o Gales-Inglaterra. Portanto, todos os outros jogos, e esta semana mais ou menos se confirmou 3 pontos de diferença no Escócia-Irlanda, 3 pontos na Inglaterra-França. Portanto, realmente está a ser um torneio, nesse aspecto, muito, 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 muito equilibrado. Está. Portanto, isto é interessante, porque isso é o que também dá, porque temos um torneio onde, e às vezes acontece isso em europeus e em certos mundiais, em que olhamos para o grupo, já sabemos quem é que vai ficar em primeiro e em segundo, e isso não há espetacularidade, não dá vontade às vezes de vermos os jogos, ficamos apenas pelos resumos, porque lá está, já sabemos que é as favas contadas, portanto ganha este, e portanto está terminado. Ora bem, vamos então começar pelo Itália 7, País de Gales 48. Aguilar, isto foste tu que fizeste agora a Itália. É verdade, calhou-me essa fava, mas fiz com todo o gosto, até porque do outro lado estava uma das seleções, sem dúvida, o País de Gales. Não, é um jogo de um sentido apenas. Teve uma atitude muito séria, muito competitiva, aliás, apresentou a equipa mais forte, e lá é a física do rugby, aqui a gestão física dos plantéis, os selecionadores não a fazem muito, os jogadores estão em condições ou não estão em condições, e depois apresentam a equipa mais credenciada, jogam com todas as armas, e o Wayne Pivac fez isso em Roma, e portanto as legiões romanas claudicaram francamente diante deste exército celta, comandado curiosamente pelo príncipe de Gales, que agora, como é apelidado, o capitão galês Halloween Jones, é uma novidade esta semana, depois daquelas declarações do príncipe Harry, também do obscurantismo do pai dele, do príncipe Charles, que nem aparece. Há um protagonista no Principado que é, sem dúvida, o capitão galês, que, portanto, levou os seus colegas de equipa a um triunfo muito fácil. Começou muito cedo, logo aos 7 minutos já tinham os galeses marcado o primeiro ensaio, depois, aliás, também beneficiando logo, entraram muito fortes, beneficiando logo de um cartão amarelo mostrado ao capitão italiano, e, portanto, já com mais um jogador, marcaram logo 2 ensaios. Portanto, 2 ensaios, 14-0, quer dizer, foi um passeio, mas há que dar realmente total mérito a esta equipa galesa que, enfim, em escassos, digamos que 3 meses, se transfigurou para muito melhor. As vitórias foram, digamos, permitindo consolidar a confiança, enfim, afinar processos, estabelecer um plano de jogo muito interessante, muito eficaz, sobretudo, e depois com o ressurgimento de algumas das suas individualidades, que o exemplo disso, por exemplo, é o Talupe Faleitao, que realizou mais um excelente jogo,
do George North, do treinador do Ken Owens, enfim, do Tipperidge, enfim, é uma panóplia de jogadores de classe, em que o Dan Biggar nem fez um grande jogo quanto a mim, o Ben geriu bem, foi muito rigoroso, não inventou muito, foi sem dúvida uma das suas principais características. Fez, aliás, teve a preocupação de fazer jogar a sua linha de 3 quartos, onde, mais uma vez, o Josh Adams mostrou ser um ponta realmente muito eficaz e excelente concretizador. Do outro lado, enfim, na ponta, também gostei muito do Liam Williams como defesa, também teve muito bem. O George North como segundo centro, enfim, foi uma exibição realmente notável dos galeses, e depois foram os ensaios atrás de ensaios. Na primeira parte já tinham alcançado o ponto de bónus ofensivo, obtido os 4 ensaios, a meta mínima para esse ponto de bónus ofensivo, e depois o NP vai que na segunda parte foi fazendo alguma gestão sim física, tirando o Jorge Norte, marca um ensaio logo a abrir a segunda parte, e ele substitui o Jorge Norte claramente para o poupar para o jogo do próximo sábado, e depois foram mais 3 ensaios, um total de 7, sem grande história. A Itália ainda teve um momento de glória, se pode assim chamar, a 10 minutos da segunda parte, quando, e por iniciativa individual, o seu 3 quartos ponta, o Monty Iohanni, faz um ensaio puramente de inspiração individual, mas pronto, pelo menos permite o ensaio de consolação para os italianos. Uma Itália que registrou a sua 31ª derrota consecutiva, vai ficar com a colher de pau, já sabemos isso, não de agora, mas já depois de 2 jornadas cumpridas já se estava a ver que a Itália fica com a colher de pau. Ainda antes começamos a gravar, não é? Sim, sim. E em relação aos galeses, dizer que com esta vitória dão um passo, ainda por cima bonificada, dão um passo gigante, somam agora 19 pontos, e depois já se sabe com aquilo que aconteceu em Twickenham, foi mais um aconchego. Exato. Para que o Grand Slam esteja à distância de 80 minutos no grande salão de visitas da cidade parisiense. E, portanto, vamos ver até sábado o que irá acontecer. Exato. António Henriques, já deves ter atualizado as tuas estatísticas. Tenho aqui umas estatísticas curiosas. A Itália sofreu em 4 jogos 26 ensaios, parem bem. Pelo segundo jogo consecutivo consentiu 48 pontos, já sofreu 187, portanto há uma média de cerca de 45 pontos nos 4 jogos disputados. É algo incrível. Mais uma vez continua-se a dizer: há que fazer qualquer coisa, há que ajudar o rugby italiano, ou então há que tirá-lo daqui, porque realmente as coisas estão muito diferentes entre a Itália e as outras equipas. O capitão Luca Bigi, pelo segundo jogo consecutivo, viu um amarelo, e quando esteve fora, o Gales marcou 14 pontos, lá está, até ultrapassou aquela média que é habitual. Galeses, destaques importantes, à meia hora de jogo já tinham 4 ensaios, que é uma coisa que não tinha acontecido ainda tão rápido neste campeonato. O Ken Owens foi o primeiro talonador em 17 anos a marcar mais do que um ensaio, desde 2004 que nenhum talonador, nenhum camisola 2, marcava 2 ensaios no jogo. O George North, ao marcar aquele seu ensaio, e já agora abrir um parênteses, referindo que todas as crónicas dizem que realmente foi uma mudança estratégica muito boa do Wayne Pivac. O que é que achas, António? Realmente o George North, para dar entrada ao Rhys Emmett, e pensando que o Josh Adams, melhor marcador do Mundial de 2019, tinha que estar na equipa, e quando se esperava que o North, aos 28 anos, já estivesse velho, se calhar para qualquer outra coisa, e teria que ir para o banco, esta posição, mudança dele para centro, está a ser realmente notável. Ele já marcou 2 ensaios, com o de ontem igualou os 22, que é o recorde de Shane Williams, galês, no torneio das 6 nações. Shane continua lá com muito mais ensaios que ele, não é? Tem 58, sim, é o marcador 58, da história do Gales, 58. Mas já tem 22 nas 6 nações, e portanto George North, que foi o jogador mais jovem, o segundo mais jovem a chegar aos 50 seleções, o mais jovem de sempre
ultrapassando o Michael Hooper, a chegar às 100, portanto com 28 anos, está realmente a ter uma segunda juventude de enorme categoria e mais estabeleceu um recorde, mais um para a sua carreira nos Seis Nações. É o primeiro jogador da história da competição, que recordamos, disputa-se desde 1883, que marca nos 6 jogos seguidos à mesma equipa, sempre um ensaio. Nunca aconteceu com ninguém. Ele, nos últimos 6 jogos com a Itália, marcou sempre pelo menos um ensaio. É uma coisa realmente única. Tinha que ser contra os italianos. Capítulo final, importante, estatísticas dos 4 melhores jogadores de placagens do torneio das 6 Nações são os 4 galeses. O primeiro é um terceira linha, o segundo é um terceira linha, o terceiro é um terceira linha e o quarto é o capitão Alan Wynne-Jones. Justin Timberlake tem 74 placagens em 4 jogos. Reparem, dá uma média de entre as 18 e as 19 placagens por jogo, é absolutamente extraordinário. Não? Depois o Toby Faletau e o Josh Navidi, que foi ontem o Man of the Match, têm 60 placagens. Portanto, quem diz que os jogos não são bem ganhos a defender, é a atacar, é que se ganha, etc., pois Gales prova que com os 4 melhores placadores e com uma terceira linha deste nível é absolutamente notável. E atenção, o que é que vai acontecer em Paris dentro de 8 dias. É muito isso, não é apenas bola para a frente e bujarda que as coisas se fazem, apesar do jogo da Escócia e da Irlanda terem também uma outra narrativa, sobretudo no início do jogo. Mas já iremos falar disso certamente mais em detalhe. Henriques, mantenho contigo. A tua estatística que dizia que em Twickenham ganha sempre a Inglaterra mantém-se inviolável. É verdade, apesar deste foi o 6º jogo consecutivo em que a Inglaterra sofre o primeiro ensaio, já parece que é sina neste momento dos ingleses, há 6 jogos que isto acontece, este foi logo aos 65 segundos, do Antoine Dupont, não dava ainda dava para falarmos sobre a influência que o Dupont podia ter na equipa, e ele marcou logo o ensaio. O que é um facto é que com 8 dos 15 titulares franceses a terem sido contagiados com Covid, as coisas acabaram por sobrar para os franceses. Reparem uma estatística também importante, a França à mão não entrou uma vez que fosse nos 22 contrários na segunda parte. E quando isto acontece é muito complicado. Realmente o cansaço começou a fazer-se sentir na equipa, o banco não foi usado na sua plenitude e com isto os ingleses conseguem assim a 9ª vitória seguida diante da França em casa em Twickenham para o torneio, os 16 anos em que a França não vence em Londres vão se manter pelo menos mais 2 e portanto as coisas complicadas. A França mostrou que ainda não tem alguma profundidade de plantel, se calhar tão boa como nós pensaríamos, em especial, por exemplo, na primeira linha. Os pilares, Cyril Bay bem, Aouas, nem por isso, e depois os que entraram, mesmo, por exemplo, com Grosse, a ser um ex-campeão do mundo sub-20 em 2 anos, portanto um bicampeão do mundo, ainda lhe faltam alguma dimensão, falta realmente experiência, são realmente uns pilares ainda muito verdinhos. E, portanto, com isso, a Inglaterra, que reconhecidamente, e todos dizem, fez a melhor exibição desde a final do Mundial do Japão em 2019, nunca tinha jogado nem em 2020, mesmo vencendo as 2 competições que disputou, 6 Nações e Nations Cup, não tinha estado tão bem. Ontem esteve claramente melhor, fez muito menos faltas, não é? Fizeram 12 faltas e os primeiros 22, 23 minutos Andrew Brace não apitou nenhuma falta contra os ingleses, e Todger, por exemplo, não fez nenhuma, foi notável. Ouviu-te? Ouviu-te? Não, trabalhou muito, o Matthew Carley e o Wayne Barnes estiveram lá, trabalharam muito com os jogadores e psicologicamente também certamente foi feito um grande trabalho. Depois, curiosamente, e essas coisas eu hoje tenho que dar o braço a torcer, é verdade, Eddie Jones transmitiu apenas uma novidade à equipa, foi a entrada do Max Mullins, e realmente o Max Mullins não fez esquecer Elliot Daly. Quando Elliot Daly entrou na segunda parte, até porque tinha qualquer coisa para mostrar ao selecionador, desatou a jogar, desatou a fazer quebras de linha, e realmente o Max Mullins acho que na próxima semana em Dublin vai ir outra vez para o banco,
porque apesar de ter menos 4 ou 5 anos, Marinho ainda não está ao nível e, portanto, eu tenho que dar um pouco o braço a torcer, ou seja, Eddie Jones é que anda com eles, é que sabe quem são os jogadores, e desta vez ele ontem voltou a dizê-lo, é com estes homens que nós estamos a caminhar para o Mundial de França, e se a França é a principal favorita ao torneio, como eu acho que é, disse o Eddie Jones, nós, foi isso, o trabalho que fizemos esta semana aos meus jogadores, foi, vamos disputar o jogo com aquela que é a favorita ao Mundial 2023 e, portanto, vamos construir o muro, e este foi o primeiro tijolo que ele construiu no muro. Claro que se a gente umas horas antes tivesse visto o jogo dos Crusaders com os Chiefs, quem é que é capaz de dizer que a França e a Inglaterra são os favoritos ao Mundial 2023? Mas pronto, agora estamos num affaire europeu, estamos entretidos aqui no nosso continente, deixamos lá Down Under a trabalhar entre si e vamos ficar por aqui. Mas diz uma coisa, Henriques, estes 3 pontos que separam, achas que se manteriam caso o Covid não tivesse dizimado metade do plantel? Ou metade dos titulares? Não, acho que não. Acho que não. Acho que, aliás, é dito por toda a gente, mesmo os ingleses, dizem que a Inglaterra subiu muito, mas a França, atualmente, se jogar a todo o seu potencial, tem a melhor equipa da Europa. Claramente sim. Lá está, porque esta vitória pode mascarar os erros e os problemas que existem na seleção inglesa, não é? Mas, cara, porque no rugby eles analisam isto ao último pormenor e perceberam certamente o que é que aconteceu. Os franceses, aliás, é extraordinário. Mas quando eu digo mascarar é no sentido de quem vê de fora, percebes? Mas quer a entrevista do Gabriel Alrit no final do jogo, quer depois na entrevista, na conferência de imprensa do Fabien Galtier, ele diz exatamente isso, uma análise muito fria, dizendo nós não tivemos bola na segunda parte, não conseguimos controlar o jogo, não fomos suficientemente bons, e portanto a única coisa que eu posso dizer é a Inglaterra ganhou e ganhou bem. E portanto o que é que se pode dizer mais do que isso, não? Exato. Agora é esperar pelo jogo em atraso com a Escócia e vencer o país de Gales. E se a França quiser vencer as 6 nações. Matematicamente, a França ainda tem hipóteses, não é? Ainda é viável o título, mas é uma tarefa absolutamente gigantesca, porque tem que ganhar o país de Gales e ainda por cima com um bónus ofensivo, não é? E não deixar os galeses fazer o bónus defensivo. E mesmo com a Escócia. E depois fazer o bónus ofensivo diante da Escócia. Enfim, que seria, em teoria, a tarefa mais viável. Mas eu estou convencido que o país de Gales vai apresentar-se em Paris, enfim, com a cenoura, passa a expressão, de um grande slam, e isso vai motivar os jogadores galeses de uma forma única. E esta França, que eu também concordo, e nós levantámos esse problema, precisamente no último podcast, relativamente à dúvida quanto ao ritmo e à condição física de alguns jogadores, a maior parte deles, do plantel francês, e realmente na segunda parte isso foi por demais evidente. Agora, eu não posso esquecer, foi o excelente jogo de rugby. A primeira parte é realmente magnífica, é um jogo aberto de ambos os lados, com aquele ensaio logo madrugador do Antoine Dupont, que realmente a revelar, enfim, o seu estatuto, que já o elegem como o melhor do mundo, acho que é ainda um bocadinho cedo, mas enfim, mas realmente é um jogador de eleição, e depois é uma qualidade exibicional de ambos os lados, mas sobretudo gostei muito mais da forma como os franceses executavam, aquela linha de 3/4, o Mathieu Jalibert faz um jogo na primeira parte perfeito quanto a mim, e depois toda a capacidade que os franceses mostrando em utilizar a posse de bola. Não tiveram muita bola, os ingleses até tiveram mais bola durante todo o jogo, mas é uma primeira parte realmente incrível. A maneira como a Inglaterra reagiu ao ensaio sofrido é soberba. A Inglaterra e aquela sucessão, realmente notável. Aquela sucessão das duas equipas, dos alinhamentos serem todos rápidos, tudo para querer jogar. Os primeiros alinhamentos, os 4 ou 5 alinhamentos, 3 ou 4 foram rápidos, não repararam? Era mesmo para atirar com tudo que tinham contra o adversário, foi extraordinário. Eu imagino que tinha sido... A segunda parte é mais controle inglês. Não, imagino que teria sido... A segunda parte é mais controle inglês, mais posse de bola, mais avançados. Este jogo com público tinha sido uma festa, tinha sido uma coisa absolutamente extraordinária. Tinha sido Perdeu o fogo, não era? E há que também analisar um dado curioso, que foi um lance muito, muito interessante, que é aquele do ensaio
do Mário Itochi, o ensaio decisivo, não é? Creio que 7 minutos do fim, nem tanto. Não, menos, aos 77, foi a 3, 4 minutos do fim. 3 minutos do fim, exatamente. Em que, e tu mencionaste isso na transmissão, que as pessoas podiam estar distraídas, também não conhecem a voz, não é? Que foi uma senhora com que o Andrew Brace enviou a batata quente, a vídeo-árbitra, para decidir um ensaio que logo na segunda repetição por trás dos postes se percebeu que era ensaio do Mário Itochi. Mas pronto, de qualquer maneira, uma intervenção que era fundamental para preservar a verdade desportiva. E o TMO existe, não é? Não, e é curioso, eu dá uma sensação que foi a primeira e única vez que ela foi ouvida, eu até disse isso na transmissão, que ela foi chamada, reparem a intensidade do jogo, os ensaios estão claros, ela não foi chamada senão ao minuto 77. Quase que podia ser considerada assédio por parte do Andrew Brace. Como é que tem uma senhora e só aos 77 minutos é que permitiu que ela falasse? Se calhar é por causa disso. Olha, o presidente do Comitê Olímpico Japonês foi saneado por causa disso, porque dizia que não queria senhoras porque elas falavam muito. Se calhar foi o medo do Andrew Brace, não quis chamar tanto a John Neville. Mas também a nível do jogo perigoso, ao fim placagens altas, não houve nenhum lance que suscitasse dúvida. O jogo foi, do ponto de vista disciplinar, exemplar. Os jogadores tiveram uma atitude muito positiva e foi um excelente espetáculo. Eu queria só acabar dizendo que é o meu minuto, não é é o meu minuto Eddie Jones da semana. Tem que haver sempre um minuto Eddie Jones da semana. Epá, Eddie Jones é realmente um character, como diz em inglês, é um cromo. Não sei se lembram, no final, já no meio da segunda parte, há uma jogada interessante, que é uma falta marcada contra os franceses pelo Andrew Brace, que é uma bola conquistada pelo Ben Earl, e a certa altura o capitão Charles Olivon vai ter com o árbitro e pede-lhe para ele analisar melhor o lance, porque a falta é do Ben Earl. E o Andrew Brace diz que sim, é verdade, conclui, analisei, pede desculpa, e o que é que ele faz? E dá, portanto, falta para a França contra a Inglaterra. No final do encontro, na conferência de imprensa, perguntaram ao Eddie Jones o que é que ele achava disto, e o Eddie Jones, com a sua magnífica ironia, dizia, curioso, aquela lei que já está em instituição, a nova lei na Super Rugby Aotearoa, que é denominada Captain's Challenge, não é? Ou seja, o capitão tem por parte uma autorização para durante uma vez questionar o árbitro, pedindo-lhe para ele ir ao vídeo ao árbitro para alguma ação. Curioso, eu não sabia que na Europa isto já estava a ser aplicado. Se calhar é só na Federação Francesa, mas eu vou já dizer ao Owen Farrell para estudar bem a lei, que é para no próximo fim de semana podemos também nós utilizá-la. Extraordinário. Eddie Jones, magnífico. Ainda com aquela cara seráfica de asiático, é absolutamente delicioso. Chapeau ao Eddie Jones. Bem, isto é um momento insólito, tu dizer chapeau ao Eddie Jones. Eu acho que isto quase dá para fazer... Aos poucos lá te vai convencendo. Não é? Isto... Qualquer dia... Ainda vais almoçar com ele, quando ele cá vier. Ou vai fazer uma tatuagem dele no braço. Isto nunca saberemos. Exatamente. Amor de Eddie Jones 2020-2021. Muito bem. Portanto, vamos então para aquele que foi um jogo frenético também. Escócia e Irlanda, em que a Irlanda começou bem e acabou bem. É verdade, mas a minha querida Escócia, em casa, cometeu demasiados erros. É verdade que há enorme mérito dos irlandeses, mas foi um jogo muito intenso, com várias alterações de comando, mas sempre os irlandeses com a primazia, com mais domínio territorial, com mais posse de bola. Mas a entrada em jogo dos irlandeses é realmente fortíssima, surpreendeu por completo uma Escócia que se esperava que aparecesse mais, que mais cedo tomasse conta das operações, mas não, a Irlanda começou muito bem, acabou até por marcar um ensaio cedo, logo aos 7 minutos, do Robbie Henshaw, um lance por acaso curioso, em que já dentro da área de gradação a bola vem pelo ar, é disputada no ar pelo Keith Earls, ensanduichado com dois escoceses. Exatamente. A bola ressalta para trás e veio o centro, o Robbie Henshaw da Irlanda e marca.
Haveria depois haver um lance parecido ainda na primeira parte, mas que resultou o ensaio escocês. Mas há que dizer que a Escócia, durante a primeira parte, e depois também um pouco na segunda, esteve absolutamente desastrosa na conquista de bola nos alinhamentos. Perdeu na primeira parte 4 ou 5 alinhamentos de introdução própria, que é realmente um número pouco usual em seleções deste nível, não é? Portanto, algo indesculpável quanto a mim. Portanto, não conseguiram retificar isso. Custou-lhes, enfim, várias posses de bola. E depois, no departamento do jogo, que é as formações espontâneas, o jogo no chão, houve algum equilíbrio, sendo certo que a Irlanda na primeira parte pareceu melhor no jogo no chão e depois na segunda parte a Escócia superou-se um pouco nesse capítulo. Mas foi sempre um jogo muito, muito, muito intenso. Basta dizer que ao intervalo a Irlanda vencia por 14-10, houve o tal ensaio do Finn Russell, que também é um lance muito curioso, que teve até a intervenção da videoarbitragem, tal como tinha havido no outro, não é? Que havia algumas dúvidas naquele ressalto de bola, se algum jogador tinha tocado na bola para a frente, mas é o Stuart Hogg que pontapeia uma bola, depois ressalta-lhe, bate no queixo, vai para o chão e ele chuta outra vez a bola e depois vem o Finn Russell embalado e chuta um bocadinho mais para dentro, ele está no corredor de 5 metros, chuta mais para dentro e acaba o Finn Russell por aproveitar esse pontapé do capitão de equipa dele e faz um ensaio que acabou por colocar a Escócia em vantagem na altura por 10-8. Depois há mais um daqueles pontapés de penalidade do Jonathan Sexton, Sexton que marcou 17 dos 27. Perdão, marcou, marcou 17 dos 27 pontos da Irlanda, exatamente, 17, portanto são 5 pontapés de penalidade e uma conversão, só falhou um pontapé, foi a conversão do ensaio do primeiro ensaio deles, e do resto teve sempre muito eficaz. E na segunda parte a Irlanda dominou mais, a Irlanda teve sempre, do ponto de vista estratégico, conseguiu pôr sempre o jogo no meio campo escocês, teve enorme mérito nisso, uma Irlanda que acaba depois por marcar logo aos 3 minutos um excelente ensaio daquele que foi eleito o melhor jogador em campo, o flanqueador Ted Byrne, da Irlanda, um jogo realmente notável, tal como o Ian Anderson também, o segunda linha, e aumentou a vantagem para 21-10 a Irlanda. Pensava-se que com os 24-10 que o Sexton fez depois de 25 minutos do final estaria em sérias dificuldades, mas Escócia que acabou por ressuscitar. Também o Gregor Townsend mexeu na equipa, pôs em jogo aquele que seria o autor do segundo ensaio escocês, que ainda deu enorme, digamos, que motivação à equipa, que foi o Hugh Jones, o 3-4-7, faz um ensaio magnífico de perfuração, com uma troca de pés, galgou alguns 20 metros ou 30 até marcar um ensaio, um grande ensaio, que fez os 24-17, ainda deu esperança à Escócia que depois voltou a ser empurrada para o meio campo, com muitas dificuldades, e depois, a 8 minutos do fim, conseguiu levar o jogo até aos 22 metros irlandeses, onde não esteve muitas vezes, teve mais vezes a Irlanda nos 22 escoceses que o inverso, e um trabalho dos avançados realmente magnífico, com 7-8 fases à mão. Os avançados escoceses foram parados em 3 ocasiões, 4 a centímetros da linha de ensaio irlandesa, foram persistentes. Houve até um lance muito curioso, que é uma falta que o Romain Poit assinalou a um jogador irlandês nessa defesa desesperada, mas muito eficaz, faz à mão, nesse período de enorme pressão escocesa, à procura do ensaio transformado que lhes daria o empate a 24 pontos. E há um lance curioso em que o Jonathan Sexton, o árbitro francês, marca a penalidade, e depois o Sexton pede um bocadinho ao árbitro para ir falar com os seus colegas de equipa, e curiosamente, lembrando-se do episódio do país de Gales, Inglaterra, vira-se para o árbitro e diz: mas veja lá, eu dei-me tempo a falar com os jogadores para que a Escócia não jogasse rápido e pudesse surpreender
como aliás naquele jogo de Aconteceu com a Cardiff, Inglaterra. os galeses surpreenderam os ingleses jogando rápido o Dan Biga. Os jogadores também aprendem, não é? Portanto, e o árbitro também aprendeu, porque o árbitro ao fim e ao cabo não quis emendar aquela precipitação do seu colega francês no jogo de Cardiff. E, portanto, o que é que acontece? Em duas penalidades que os escoceses tiveram favoráveis, em vez de ir aos postos, porque não servia de nada, nem pediram formação ordenada, jogaram à mão. Os avançados jogaram à mão e embateram naquela defesa irlandesa que estava difícil de quebrar, e depois montaram mais 3 ou 4 fases à mão, e finalmente o Hamish Watson faz realmente um ensaio que eu creio que só ele é que podia marcar, de uma coragem, de uma atitude mental de acreditar, absolutamente inacreditáveis, e consegue um ensaio que depois de transformado pelo Stuart Hogg, porque o Finn Russell já tinha sido substituído e o Gregor Townsend mudou, passou o Stuart Hogg para a meia de abertura, Sean Maitland passou de ponta para a defesa e ele meteu um outro defesa, um Gracie Graham. Aliás, reparaste, António, reparaste de certeza da azia com que o Finn Russell saiu. O Finn Russell saiu com cara de muito poucos amigos. Ele que já não é muito amigo do Gregor Townsend, a coisa realmente saiu muito asiado. Muito. É mais mau feitio, é só mau feitio. E, portanto, 24-24, só que, de novo, os irlandeses, logo no pontapé de reinício, fizeram enorme pressão. Há uma carga sobre o Ali Price, aquela formação espontânea da blocagem da bola vindo do pontapé de ressalto dos irlandeses. Formação espontânea, o Ali Price quer despachar e há uma carga sobre o médio de formação escocês e ele acaba por ser abafado, pressionado, cai e não larga a bola no solo, agarra um bocadinho mais e é falta contra a Escócia. E, portanto, foi mais um erro dos escoceses, uma precipitação, mas um erro. Portanto, os erros é que, digamos, de alguma forma, traíram esta Escócia, que em condições, diria, normais, mas também há que dar o crédito à oposição, não é? Os holandeses fizeram muita pressão defensiva e aqueles recs, aquele combate no breakdown foi de uma intensidade atroz. E depois, na penalidade, a frieza à classe de Jonathan Sexton, para ir um pontapé a 7 ou 8 metros para dentro, de 35 metros de distância, foi absolutamente preciso, e é um pontapé de enorme carga, digamos que psicológica, e ele absorveu muito bem e acaba por dar a vitória à sua equipa com uma penalidade realmente muito bem executada, 27-24. Para mim o melhor jogador em campo foi o Hamish Watson, mas, e bem, também aceito, o Ted Bunn foi eleito o melhor em campo, e também o destaque para uma jogada absolutamente sensacional, um momento realmente ímpar, que mais até virado para todos aqueles adeptos do rugby, aqueles que acompanham a modalidade a par e passo, que foi na segunda parte, aquelas duas trocas de pés, aliás, segunda parte, não, primeira parte, aquelas duas trocas de pés do pilar Ted Furlong, que finta qual 3/4, e o segundo jogador, o segundo placador escocês que ele ilude é precisamente o Finn Russell, e depois faz um passe para a linha 3/4, é realmente um momento que nós que gostamos de rugby, digamos que apreciamos imenso, porque nós sabemos como é que os pilares são, normalmente, até hoje em dia já não é assim, mas são catalogados de não terem muita dinâmica no jogo aberto, muitas vezes não saberem passar a bola, mas o Ted Furlong, perante o olhar, de novo, já tinha estado em Twickenham, do Warren Gatland, já está convocado para os Lions, não tenho qualquer dúvida. Bem, depois do António ter feito uma série de amigos entre os pilares que ele tem, e portanto, cuidado com o que é que vai acontecer esta semana, 2 ou 3 notas. Depois desta vitória, a Irlanda desempata, não é? Os tais 66 triunfos entre as duas equipas, desde 1870 e qualquer coisa, agora é 67-66 para a Irlanda. A Irlanda que tinha ganho 16 dos últimos 19 duelos, em casa ou fora, porque realmente em Murrayfield as coisas não estavam tão bem, o que é um facto é que agora venceu 17 dos últimos 20. E, portanto, quem acredita um bocado em estatísticas, como eu, já quase que esperava que isto ia acontecer.
O António tirou-me da boca 2 ou 3 expressões, uma delas é realmente o Gatland estava lá como tem estado e se precisava mais ou menos definir quem será o seu médio de abertura, eventualmente, e até capitão para os Lions 2021, hoje o Sexton mais uma vez distinguiu-se. Marcou 17 pontos, só falhou realmente a conversão do primeiro ensaio, e realmente, como o António referiu, aquele último pontapé realmente preciso uma frieza que não é para todos. Não era nada fácil, o jogo já no fim, aos 77 minutos, e portanto foi excelente o que fez o Jonathan Sexton. E portanto distinguiu-se relativamente ao Finn Russell, apesar do Russell às 3 tabelas ter conseguido marcar o tal ensaio. Depois, uma referência também ao Tad Burn, ou seja, em 11 jogos, apenas um jogador este ano conseguiu 2 vezes ser eleito Man of the Match, e é exatamente o Tad Burn, que agora é nesta posição de número 6, e como dizem muito da comunicação social britânica, tem tudo para ser um Lion, finalmente, em 2021, e se calhar mesmo nessa posição número 6, não como segunda linha, em que há muitos, mas na posição 6 não haverá, com o seu arcabouço físico, ele tem mais de 100 quilos, tem praticamente 2 metros, e tem aquela cobertura terreno extraordinário, foi Man of the Match na derrota diante da França, e agora foi de novo Man of the Match. Depois queria referir outra coisa, mas isso vai ficar para o meu destaque, e portanto queria as 2 grandes imagens da jornada. Para mim há 2 grandes imagens da jornada, e curiosamente essas 2 imagens foram neste jogo. Uma, o António já disse, é o meu pilar direito preferido, é o melhor pilar direito europeu, acima por baixo, Stade Furlong, que me desculpe o Kyle Sinclair, que me desculpe também o Zander Fagerson, o melhor pilar direito europeu e em forma é o melhor pilar direito do mundo. Chama-se Stade Furlong, joga no Leinster, joga na Irlanda, esteve 1 ano lesionado e hoje deu realmente um show extraordinário com 2 sidesteps maravilhosos, notáveis. Outra grande imagem e essa de um senhor que eu não gosto muito, mas pronto, Romain Poite passou hoje a ser o 3º árbitro mais internacional da história, ultrapassou o saudoso, porque deixou de jogar, está vivo e bem vivo, eu gostava muito dele, era um grande fã de Jonathan Kaplan, um árbitro com imensa classe, passou agora a ser o 4º mais internacional, porque o Romain Poite neste momento à sua frente já só tem o Nigel Owens e o Wayne Barnes, e foi realmente na primeira parte, não é? Aquela cena em que ele está metido no meio de um ruck, que é uma coisa absolutamente notável. A gente vê umas camisolas vermelhas, depois vê umas camisolas azuis, verdes, aliás, e depois no meio está uma camisola branca. É um Poite completamente lá metido, é uma coisa absolutamente notável. Realmente é. Meteu a cabeça dentro do molde. Completamente não, estava metido. Quer dizer, geralmente é normal a gente ver ajoelhar, espreitar. Não, ele foi lá, ele meteu a mão completamente na massa. E portanto foi muito interessante ver essa cena do Romain Poite. António Henriques, Eddie Jones e Romain Poite entram num bar. Né? Pode ser o início de uma boa anedota. Pode ser. Ora bem, 3, então, vamos então para esta nossa rúbrica também, que é que fazemos sempre depois, que é a figura, o destaque e o vilão. Sendo que a novidade, a não ser que o António Henriques me surpreenda, mas será pela primeira vez que Eddie Jones não será o vilão nesta rúbrica. Aguilar, começo por ti. Para ti, quem é que é a figura? A figura, para mim, é o meio de abertura francês, o Mathieu Jalibert, pela magnífica primeira parte que fez, pela forma como mexeu com o jogo, como lançou a sua linha de 3/4, e é um jovem jogador com um futuro brilhante à sua frente, que vai criar uma enorme dor de cabeça, eu pelo menos teria essa dor de cabeça, ao selecionador francês, ao Fabien Galtier, porque Romain Ntamack ficou no banco e agora, diante do país de Gales, qual vai ser a opção de Galtier, se vai apostar no Romain Ntamack? Eu acho que o Jalibert é um jogador diferente do Ntamack, o Ntamack talvez seja mais cerebral, mais frio, para fazer um jogo
um pouco mais ao pé, de incidência mais ao jogo ao pé, o Romac talvez seja mais adequado, mas o Jalibert é por talento, é quebra de linha, é offload, espaço nas costas, e aliás eu tive por acaso a possibilidade de ver o jogo de fim de semana passado pelo Bordeaux-Bègles, onde ele pintou a manta, e a primeira parte que ele fez agora em Twickenham foi precisamente uma confirmação. Eu estou rendido à qualidade do Jalibert, como aliás eu também, enfim, não dei muito nota disso na minha intervenção, mas esta seleção francesa, que era favorita à conquista deste torneio, e ainda continua a ser, enfim, em parte, tem talento por todo lado, é uma equipa de futuro, é uma equipa que está ainda a ser construída para 2023, e como dizia o António, malgrado daqueles problemas de alguma falta de experiência dos pilares, eles até lá ainda podem evoluir bastante, e estou em crer que esta seleção francesa no sábado vai querer deixar a sua marca, vai querer demonstrar que esta derrota diante da Inglaterra teve uma mãozinha do Covid-19, não é? E dos problemas que trouxe na preparação da equipa, e vamos ter um grande jogo em Paris no próximo sábado. A fechar o torneio, enfim, fechar o torneio em termos das jornadas habituais, pois anda ainda o França-Escócia para cumprir calendário, enfim, esperemos que não para cumprir e que ainda haja uma pontinha de esperança se os franceses ganharam os galeses com um ponto de bónus ofensivo. Enfim, uma missão que acho muito espinhosa, mas que não é impossível. Vamos ter esperança. Queres que diga, portanto, isto foi a minha figura, não é? Portanto, agora não digo os outros. Um a cada. Henrique, a tua figura. Minha figura hoje é quase aquele que muitas vezes tem sido vilão, noutros casos não definido, mas que é Mario Itoje. Mario Itoje, que chegou ao jogo da quarta jornada com 10 faltas feitas, era o jogador de longe mais faltoso do campeonato, teve certamente 2 semanas com muita pressão, ele era apontado, se tivesse feito uma grande prova, eventualmente ser mesmo o futuro capitão dos Lions em 2021, e ontem esteve irrepreensível, mostrando que é realmente um dos melhores, a melhor segunda linha do rugby europeu. Não fez faltas, não fez nenhuma falta, deixou que Tom Curry, que Mark Wilson andassem muito mais no limite para fazerem algumas faltas, ele não cometeu nada, e depois ao minuto 77 marcou o tal ensaio que, como eu referi na altura, pode ter definido o torneio. Se a França tem ganho este jogo, as coisas estavam muito mais azuis, porque tudo poderia correr bem para os franceses. Com a derrota, graças ao ensaio do Mario Itoje, as coisas variaram. E, portanto, o Mario Itoje, aos 26 anos, fez ontem o seu jogo número 50 em termos internacionais, 47 pela Inglaterra, mais 3 test matches pelos Lions, na digressão de há 4 anos à Nova Zelândia, e, portanto, de culpado a decisivo, é a minha figura da jornada. Muito bem. A minha figura, para mim, é Sexton. Para mim, Sexton está a ser, dentro daquilo que são os números 10 que temos no torneio, para mim está a ser daqueles que faz a diferença e que tem sido uma pedra basilar, e aliás nós vimos isso numa situação em que ele saiu, já não sei se isso foi no jogo contra País de Gales, ou se foi outro, agora não estou recordado. Mas houve acho que foi em casa. Foi o jogo, jogou o Billy Burns no lugar dele, não é? Sim, eu sei que ele saiu e a coisa descambou assim um bocado, ou seja, sentiu-se a falta dele. Agora agora já não me recordo também se ele não jogou o jogo todo ou se foi quando foi substituído. Agora já não me estou assim tão recordado. Enfim, já foi há algum tempo. Eu acho que ele não jogou o jogo todo, foi o jogo em casa, creio eu, que jogou o Billy Burns no lugar dele. Não jogou. Então deve ter sido ele, o Ian Anderson, tinha uma pancada, coisa assim. Exatamente. Sim, exatamente. Aliás, ele neste momento é o segundo melhor marcador, tem 43 pontos, só o Farrell tem mais que ele, tem mais um, tem 44. Portanto, vão discutir ali, o Jalibert tem 30, vão discutir ali realmente quem é o melhor marcador do torneio. Não dá prémio, mas é curioso, é sempre agradável. Claro. E a prova, e Sexton tem uma coisa, é talvez o jogador de todas as equipas que se não estiver em campo, mais falta faz. O único jogador parecido pode ser o número 15 escocês, o Stuart Hogg. Praticamente em todas as outras posições, em todas as outras equipas, mesmo Dupont tem o Serran, que também não é tão bom, mas agora no caso da Irlanda,
a diferença de Sexton para o segundo homem que aparece a seguir É isso. é talvez a camisola mais complicada de todas, e neste momento da atualidade do rugby europeu é a camisola 10 da Irlanda. E portanto, ok. Por isso é a minha escolha, pelo trabalho todo que ele fez, desde o início que o próprio Aguilar já tinha dito, e portanto avanço já que o meu destaque também está ligado a Sexton, que é esse cruzar, não é, de campo uma bola de Sexton, que o Keith Earls, enfim, não consegue agarrar porque é ensaduchado, e depois a Irlanda faz ali o seu ensaio. Para mim podemos dizer que é uma coisa um pouco atrapalhada, mas acho que é um bom jogo de pé e sobretudo um acreditar agora não me recordo do nome do jogador irlandês, mas é um acreditar de chegar à bola e marcar, não é? Portanto, e vimos o olhar do escocês estar no chão quando vê que a bola vai de facto ser marcada para ponto. Portanto, esta foi então a minha figura, Sexton, e o meu destaque, o momento é este. Aguilar, qual é o teu momento, o teu destaque? O meu destaque, olha, pelas implicações na emoção quanto à decisão do título neste torneio, e porque, enfim, esperavam bastante mais que sofreram diante dos ingleses, porque, enfim, vieram abrir uma autoestrada para o País de Gales poder conquistar este torneio. Não há nada a apontar, enfim, à justiça do eventual título do País de Gales, mas esta derrota da França é realmente aquilo que acaba por, enfim, poder diminuir um pouco o interesse pela última jornada e, sobretudo, depois também pelo França-Escócia, porque eu gostava que houvesse, enfim, a incerteza até, digamos, ao último jogo do torneio, e isso é que eu tenho pena, e, portanto, claro que os franceses serão com tanta pena como eu, e, portanto, para mim este o destaque é a derrota da França, que complicou muito as suas contas e, ao invés, veio facilitar imenso a tarefa dos galeses. Henriques. O meu destaque é um número perfeitamente anormal, caso acabam por ser quase 2, mas pronto, mas vou destacar mais um número perfeitamente anormal no rugby de nível de Tier 1, aconteceu hoje à tarde em Murrayfield, e é o registro de alinhamentos da Escócia. É uma coisa verdadeiramente desproporcionada e miserável. 8 alinhamentos de introdução própria, conquistaram 2, ou seja, 25% de tuches conquistadas. É um número que nem o jogo de juvenis entre o Jurumanha e o Loutano tem, não existe. 25% é uma coisa absolutamente, não há possibilidade. Nem a Seleção Nacional de Rugby, que haveremos se calhar de falar um bocadinho, tem um número tão mau, e atenção, não se pode vangloriar dos números que tem. Mas o Galtier falou justamente de que uma das coisas que levou à perca do jogo foi ter perdido os alinhamentos, curiosamente. 2 em 8 é muito mal, 6 alinhamentos perdidos, e depois, curiosamente, um registro também bom, também com o número 6, é o melhor registro de todo o torneio das 6 nações. A Escócia hoje, em 160 placagens, falhou 6. Por exemplo, só a Irlanda falhou 22 em 181. Mas reparem, falha 6 placagens e falha 6 alinhamentos, que é uma coisa que não tem nada a ver, não é? Uma fez 160 alinhamentos, fez 8. E, portanto, só para termos uma noção, ou seja, estão a defender muito bem os escoceses, muito parabéns a Greg Townsend. Em termos de alinhamento, as coisas realmente estão, hoje, pelo menos à tarde, foram mesmo muito, muito, muito fracas. É o meu destaque negativo da jornada. Muito bem. António, foi um jogo com muitas placagens, como estás a ver, não é? Estás a ver? Houve muitas placagens. 340 placagens. Palmo a palmo, houve placagens duríssimas, houve colisões das pessoas até nos arrepiarmos, nem saem aleijados nem nada. Esta condição física destes jogadores é realmente fora de série. E, portanto, é claro que era aqui uma questão mental, uma questão dos jogadores estarem rotinados neste tipo do rugby, não é? Portanto, um jogo permanente de desafio físico. Mas nós às vezes vimos falar noutras modalidades, levou uma pancada, não sei o quê, estes jogadores estão em permanente colisão, despique físico, corrida, tudo, e não se queixam de nada,
e ainda chegam ao fim do jogo, ainda só metem o microfone à frente e só dizem coisas certas em vez de disparados. Exato. O que é que seria do Neymar no rugby, não é? Coitado. Jogava atrás dos postes. Esse jogava atrás dos postes. Jogava 3 minutos. Muito bem, muito bem. Aguilar, qual é o teu vilão? O meu vilão é assim, ele é realmente muito maroto, pá. Ele, na formação ordenada, deu cabo da cabeça ao pilar esquerdo escocês, fartou-se de o torcer. Foi uma peça fundamental na estabilidade da formação ordenada irlandesa, nas fases táticas. E depois, ainda tem o desplante, a lata de dar 2 nós cegos, deixar sentado o flanqueador escocês, que era até o... Não, era o segunda linha, o Scott Cummings. Deixa-o praticamente, troca-lhe os pés, deixa-o sentado, ele até cai. E depois, não contente com isso, nova troca de pés ao Finn Russell, que o deixou mal disposto, ele saiu mal disposto, já foi com essa azia que vinha da primeira parte, dá-lhe um nó monumental e depois ainda faz um passe magnífico, qual 3/4 centro. Só não fez um bocadinho do step away, não fixou muito, mas não interessa. Fez um passe soberbo e lá vai um contra-ataque da linha 3/4 irlandesa. Seu nome, Ted Furlong. Isso é um Pilares vilão? Pilares deste país, vejam esse lance e ponham as mãos na consciência. É um bom vilão. É um bom vilão, é isso. É o anti-herói, não é? É o anti-herói. É um bom vilão. Olha, o meu é o Covid. Para mim o vilão é certamente o Covid. Enfim, vocês sabem que a minha declaração de interesses em relação à França está mais que apresentada e, portanto, é uma pena porque isto, obviamente, deixa-nos uma jornada em atraso, tem implicações nesta mesma jornada e, portanto, para mim tem que ser o vilão, porque lá está, também não vejo alguém que tenha feito um jogo horrível, não é? E, portanto, também estar a escolher um italiano só porque sim, enfim, já levam tanto com o pau, qualquer dia eu acho que eles já não podem jogar de azul, vão jogar mesmo de preto, porque os hematomas já são todos. Já são tantos, não é? Mas é isto. O meu é sem dúvida o Covid, por estas razões. Henriques. O meu vilão hoje é também um treinador, mas é o treinador francês, é Fabien Galtier. Pronto. Galtier foi completamente ou muito crucificado na comunicação social francesa de hoje, porque Galtier, para lá de, no tempo do Covid, ter se calhar quebrado algum protocolo, quebrado a bolha, quando foi ver o seu filho jogar nos Espoirs do Stade Français ao Jamboin, ontem, curiosamente, para tentar equilibrar com o banco de opções de Eddie Jones, fez uma coisa que a França nunca faz, é a linha com 6 avançados, um médio de formação e um homem cá para trás. Isto ficou-se muito bem, porque quer Romain Tamac, quer os homens que tinham na sua 15 titular cá atrás, podiam fazer todas as posições, e portanto ele não precisava. Agora, o que é um facto é que quando vê que a sua equipa está absolutamente estourada, metade daqueles jogadores punha-se uma mão à frente da boca e eles rebentavam, ele não usou na totalidade o banco. Deixou o Baptiste Serrin, o método de formação suplente, sem jogar, e realmente os últimos minutos, apesar da grande categoria, Dupont já estava muito fatigado. Também Romain Tamac, talvez não para o lugar do Jalibert, como o António disse, e muito bem, esteve sempre muito bem e até fisicamente acho que estava a aguentar, mas Ntamak poderia, como também já jogou no seu Stade Toulousain, jogar a centro e podia ter entrado, alguma frieza e a muito boa cabeça que tem Tamac. E depois o sexto avançado, então ele põe 6 avançados e o sexto avançado ficou no banco os 80 minutos. António Gelon, que não saiu e, como eles dizem, se calhar naquela ação em força de Mario Itoje, a 77 que dá o ensaio, faltou lá um terceira linha fresco, par de pernas fresco, os pulmões frescos, e portanto o que os franceses dizem foi Galtier congelou, e realmente era a única altura em que ele não podia ter congelado, era em Twickenham. Não estava um tempo tão mau assim, não era para congelar, não digo que é o responsável, claro, não é, mas podia ter feito qualquer coisa e depois, se não tivesse feito ou se tivesse corrido mal, pelo menos tinha tentado. Não tentou, não mexeu. Depois de ser herói muitas vezes, hoje o vilão é Fabien Galtier.
E pronto, fica então assim atribuídos os galardões, não é, que nós entregamos semanalmente. Entregamos, que eu nunca os vou pôr nos correios. E portanto, acho que fica então assim. Vamos aguardar pela próxima jornada. Enfim, é a jornada fatal. É o que vai decidir muitas das contas. Se calhar podemos já ter um campeão anunciado nesta mesma semana. Se Gales ganhar a França, checkmate. Não é? Portanto, aí já não há matemática que valha à França do que quer que seja. E é sem dúvida um rombo nas casas de apostas com uma hipotética vitória de Gales, porque lá está. Quando foi a pesquisa que fiz também inicialmente, antes de iniciarmos o podcast, né, porque o podcast surgiu também tanto por causa da Liga do Torneio das Seis Nações, eu quando via as casas de apostas colocavam ora em quinto, ora em quarto lugar o País de Gales. Portanto, o País de Gales nisso está a fazer um rombo nas odds, nas casas das apostas. Portanto, neste momento deve haver galeses que estão a nadar quase em dinheiro à conta deste desporto. Portanto, obrigado por estares desse lado. Ficamos assim, já vamos numa hora de episódio e, portanto, obrigado por estares desse lado e já sabes, estamos aqui no sítio do costume, não com uma cerveja na mão, mas pronto, um dia talvez estejamos todos juntos nesse mesmo pub, quem sabe em Dublin, de preferência. Portanto, obrigado por estares desse lado, segue este podcast nas redes sociais e continua a partilhá-lo, porque é importante nós mantermos a liderança também na categoria de rugby em Portugal, e portanto vamos despedir-nos com aquele nosso grito de guerra que tu já estás preparado para gritar, ou então já tiraste os fones, das duas uma. Portanto, em 3, 2, 1, Olá! Olá!